pitaco é meu. Pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma cornetada de leve vale a pena. Está no ar o 4º episódio do podcast O Pitaco é Meu. Hoje vamos fazer um balanço do que foi esta temporada, mais precisamente do Campeonato Brasileiro 2019, que representou bem o que foi o futebol brasileiro em 2019. Muita gente vai tentar fazer isso, mas o nosso com certeza vai ser melhor, né, não, Délio? Muito melhor, eu garanto. Apresentação, né? Eu sou o Mauro Jacome. Eu sou o Délio Mendes. Exatamente. Estamos aí no nosso 4º episódio. Demorou um pouquinho porque a gente estava esperando esse fechamento de temporada para que a gente pudesse fazer este trabalho de balanço da temporada. Então vamos lá, a gente vai escalar a nossa seleção. Vamos começar pela seleção. Pela nossa seleção. Quem foi o melhor em cada posição, basicamente no Campeonato Brasileiro, porque não dá para entrar muito também no Campeonato Estadual, porque aí muito jogador saiu, muito jogador entrou, teve muita troca. O Campeonato Brasileiro também teve Libertadores, tivemos Copa do Brasil, mas aí o Campeonato Brasileiro eu acho que é uma boa amostragem, né, Débio? É uma boa amostragem e a gente ainda teve o detalhe da Copa América no meio do ano, né, que deu uma parada no nosso calendário, então... E reconfigurou o futebol brasileiro. Com certeza. Principalmente reconfigurou o Campeonato Brasileiro. Se você tem antes da Copa América, a gente tinha uma tendência de Palmeiras. Pós-Copa América, o Flamengo dominou e mudou toda essa configuração que a gente tinha até a Copa América vencida pelo Brasil aqui no nosso país. Então vamos lá. Vamos começar com a nossa seleção goleiro, Délio. Então, Mauro, eu pensei muito nessa posição. Eu acho que tem um jogador que é destaque para quase todo mundo que acompanhou o futebol brasileiro, o Campeonato Brasileiro, que é o Tadeu, goleiro do Goiás, mas eu acabei não optando por ele por causa de um pequeno detalhe. O Goiás tem a pior defesa do campeonato. Tomou mais de 60 gols junto com o Avaí. Eu reconheço que ele é um bom goleiro, fez uma bela temporada, mas... Eu fiquei com vergonha agora que você falou isso. Pois é, não por causa do goleiro, porque o Tadeu foi realmente uma grande revelação nesse campeonato. Mas por esse detalhe, eu escolhi o Santos, do Atlético Paranaense. Acho que é um baita de um goleiro debaixo das traves e é um bom goleiro também com os pés. Eu inverti, eu escolhi o Tadeu no lugar do Santos, apesar do Santos ter feito um campeonato excelente, principalmente Copa do Brasil. É verdade, ele se destacou mais na Copa do Brasil. Né? E o Tadeu fez um ótimo campeonato brasileiro, porque é nesse momento em que o time tem uma defesa muito ruim que sobressai o bom goleiro, né? Ah, sim, com certeza. A gente tem vários exemplos, né? Muralha passou por isso, o Gatito, quando estava no Figueirense, né? Se não me engano, também se destacou muito, porque o Figueirense era atacado a todo momento. Exato. Eu já inverti, eu escolhi o Tadeu e o Santos na segunda e fiz uma menção ao Jordi do CSA. Que é outro sofredor. Que é outro sofredor, né? O Jordi, muito pelo começo de carreira dele no Vasco da Gama, que foi muito ruim. Exatamente, foi muito criticado. Ele foi muito ruim, e aí quando chegou no CSA, ele deu uma melhorada e realmente conseguiu, mesmo com o CSA sendo rebaixado, um dos piores times do campeonato, o Jordi, ele conseguiu um destaque e evitou uma tragédia maior com relação a isso, né? É verdade. Então, assim, resumindo, eu vou de Santos e você vai de... Eu vou de Tadeu. Beleza. É isso, então... Mas eu acho assim, que a gente fica entre os dois goleiros, tanto exatamente. Você quanto eu, a gente fica nesse goleiro aí, pra mim, jogar a camisa pro alto, quem pular mais alto, quem sair melhor do gol, pega essa camisa. Lateral direito, vou começar agora. Vai lá. Para mim foi o Rafinha do Flamengo, apesar de que ele não jogou o começo do campeonato, só jogou depois da Copa do Mundo, mas foi o suficiente para mostrar a diferença de um lateral direito quando ele
efetivamente sabe jogar, além de só marcar, além de só chegar na intermediária e tocar para os lados. A quantidade de vezes que ele chegou, ontem mesmo, né? O Flamengo venceu o Avaí na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro. Um dos gols, ele chegou ali, deu um toquinho para o meio da área e saiu o gol. E eu faço uma menção ao Nino Paraíba do Bahia. Nino Paraíba, um lateral muito ofensivo também. E nos bons momentos do Bahia, o Nino Paraíba se sobressaiu. Essa eu vou concordar com você. Eu, na verdade, eu nem quis fazer nenhuma observação, nenhum outro destaque para a lateral direito, porque eu acho que essa escolha do Rafinha mostra muito também da carência que a gente tem de lateral direito, tanto no futebol brasileiro jogado aqui, como no futebol brasileiro dos jogadores que já estão no exterior. Assim, a gente está com a saída do Daniel Alves da seleção brasileira, eu acho que a gente está com uma brecha aí, esperando alguém assumir essa camisa, porque vai ser difícil o Tite, ou quem quer que seja, que esteja na seleção brasileira, achar um dono da posição. O Tite, aliás, a seleção brasileira, com o Reinaldo do Daniel Alves, que vem aí mais de 10 anos com o Reinaldo, e você vê do Daniel Alves, desculpa, e a gente nunca teve Danilo, teve uma série de laterais que apareceram aí, que surgiram, que parecia que ia fazer frente ao Daniel Alves, tanto é que hoje o Daniel Alves está com quantos anos? Você que é bom de idade de jogador. Se não me engano, 34, mas eu não tenho certeza. Mas e até hoje a gente sempre fala, não, mas até hoje a gente não vê outro titular na seleção brasileira que não seja o Daniel Alves. Vamos passar para a zaga? Vamos, né? Começa agora. Rapaz, essa zaga me deu trabalho, viu? Eu não estava conseguindo achar nomes que realmente me convencessem, assim. É claro que a dupla de zaga do Flamengo encaixou muito com o jogo que o Jorge Jesus propõe, mas eu acho que o sucesso defensivo do Flamengo não é baseado nos dois zagueiros, é mais um sistema de jogo. E aí eu fui buscar um cara que eu gosto muito, que é o Gustavo Henrique dos Santos. Eu acho um baita de um zagueiro alto, apesar de alto, um zagueiro veloz, técnico. E o outro zagueiro, o companheiro de zaga, eu fui buscar na melhor zaga do campeonato, que é a zaga de São Paulo, a menos vazada, né? E aí eu escolhi o Arboleda, que eu acho que ele se destaca um pouco mais. É um jogador que no momento ofensivo também às vezes aparece dentro da área, faz alguns gols de cabeça. Então a minha dupla de zaga ficou Gustavo Henrique Santos e Arboleda de São Paulo. Eu também tive um pouco de dificuldade com relação à zaga. Eu gostei do Pedro Jeromel, eu gosto do zagueiro Pedro Jeromel, sempre gostei do Jeromel, desde quando ele apareceu no time titular do Grêmio. E também gostei do Rodrigo Caio. Só uma observação. Para mim, dificultou muito colocar qualquer jogador do Grêmio, porque o Renato Gaúcho não deixa os caras jogar o Campeonato Brasileiro. Os caras só jogam Copa do Brasil e Libertadores. Exato. E era o Paulo Miranda, né, que era um dos zagueiros reservas. E o David Braz. E o David Braz, o outro zagueiro. Né? Mas eu gosto muito do futebol do Pedro Jeromel. Acho que o Pedro Jeromel é um bom zagueiro. E, claro, não podia deixar de fazer menção ao Rodrigo Caio, que eu acho que é um cara que se encaixou na zaga, foi trazido da volância para a zaga, né? Se eu não me engano, foi o técnico da seleção olímpica, né, que trouxe ele para a zaga. Não sei te dizer ao certo quem eu nem me lembro quem foi. Foi o técnico que foi campeão das Olimpíadas, que era do Paraná, apareceu lá no Atlético Mineiro, depois já assumiu de novo. Micali, isso. Não me lembro se foi ele que trouxe ele para a zaga, mas enfim. Eu também acho que o Rodrigo Caio é um baita zagueiro, fez um ótimo campeonato pelo Flamengo. E o outro zagueiro, o Gil, do Corinthians, um zagueirão muito forte, e o Léo Pereira, do Atlético Paranaense, que é marcador de gols, o Léo Pereira, né? Um menino, 24 anos ainda, tem um grande futuro. Mas eu gostei muito do Gil. Acho que o Gil, quando voltou da China, ele deu uma estabilidade no time do Corinthians, que o Corinthians, apesar de não marcar gols,
ele também não toma muito poucos gols. Depois da saída do Henrique, com a entrada do Manuel ao lado do Gil, a zaga do Corinthians estabilizou muito. Então eu ficaria com Pedro Jeromel e Gil fazendo menções a Rodrigo Caio e Léo Pereira. Lateral esquerda, eu fui de Reinaldo do São Paulo. Ah, sim, voltando só na zaga um pouquinho, sim. Eu botei aqui o Rafael Vaz. Apesar da zaga do Goiás ter tomado 6 do Grêmio, 6 do Flamengo, 5 do Palmeiras e tomou mais 6 de alguém aí que eu não me lembro quem. Tem um outro time que tomou os 5, sei lá. Mas porque ele marcou gol no meu time. Rafael Vaz marcou um gol de falta contra o Fluminense. É uma boa lembrança. Então eu botei ele aqui, porque um cara que marca gol no meu time, ele merece uma menção. Ainda mais sendo zagueiro. Ainda mais sendo zagueiro. Lateral esquerdo, voltando, eu botei o Reinaldo do São Paulo. Muito mais pelo poder ofensivo que o Reinaldo tem. E também fiz uma menção com o Cortez do Grêmio e o Caio Henrique do Fluminense, que fez um bom campeonato, tanto é que chegou na seleção olímpica, mas eu ficaria com o Reinaldo. A minha lateral esquerda eu vou de Felipe Luiz do Flamengo, apesar de ter jogado bem menos jogos do que a maioria dos outros titulares das outras equipes que disputaram a primeira divisão, principalmente. E eu justifiquei esse meu voto pelo mesmo motivo que você justificou do Rafinha. Eu acho que ele deixou muito claro a diferença de nível entre um lateral completo, que ataca, que defende, que passa, para os outros, que só conseguem fazer parte do papel de um lateral. Então, acho que ele subiu muito o nível na lateral do Flamengo. Lembrando que o lateral reserva esquerdo do Flamengo foi o melhor lateral do campeonato passado, né? Então, assim, não é que era um cara muito ruim e aí chegou um bom. Era um cara bom e o Felipe Luiz chegou e mostrou que o nível é bem diferente realmente. E eu faço uma observação, uma menção honrosa para o lateral do Fluminense, que realmente eu acho que é um baita cara. Se não me engano, foi o Fernando Diniz que puxou ele para lateral? Ou não? O Caio Henrique foi o Fernando Diniz, né? Ele chegou como volante, né? Exatamente. No Atlético de Madrid ele era volante. E para mim foi uma grande sacada do Fernando Diniz e uma boa atitude do jogador também de perceber que podia se adaptar a uma posição nova, e eu acho que ele foi muito bem nesse Campeonato Brasileiro, tanto ofensivamente, mais ofensivamente, mas defensivamente também ele dá conta do recado. Então para mim merece muito destaque aí o Caio Henrique. O primeiro volante, aquele cara que fica mais perto dos zagueiros. Então, eu escalei meu time bem para frente. Eu fui a lá Jorge Jesus e Sampaoli. Eu vou logo com os meus 2 volantes, eu acho que fica mais fácil de entender. Eu vou de Sanches do Santos e de Gerson do Flamengo, na volância. Fazendo observação, um destaque aí para o Arão do Flamengo e um cara que chegou que eu achava que não ia dar em nada, que é o Guarim no Vasco. Impressionante como ele mudou o meio-campo do Vasco da Gama. É impressionante. Como ele tem porte físico, tem passe, tem qualidade no jogo. Mas a minha dupla de volante seria Sanches Santos e Gerson Flamengo. Você está falando alguns jogadores aí que eu botei aqui no meu grupo, mas em outras posições, que na realidade eu botei o cara mais recuado, nem tão mais recuado assim, o Maicon do Grêmio. Uhum. O Michael do Grêmio, que apesar que quando ele joga do lado do Michel, o Michel faz o primeiro e ele faz o segundo, mas em muitos momentos o Maicon foi o camisa número 5 do Cruzeiro, do Grêmio, aquele cara que chegava ao lado dos backs, pegava a bola e dava aquele primeiro passe. Eu gostei muito do Maicon. E também do Rodrigo Dourado, do Internacional, que eu acho um volante muito bom, um volante que sabe sair pelo jogo também. O outro volante, eu escolhi o Gerson também do Flamengo, para mim foi uma grata surpresa. Quando me perguntaram porque quando o Gerson voltou, o último passagem dele no Brasil tinha sido no Fluminense, então muita gente me perguntou, e o Gerson no Flamengo? Eu falei, olha, não vai passar de um reserva. Porque eu tinha a imagem do Gerson jogando no Fluminense, aquele jogador disperso. Encostado do lado do campo. Né? Exatamente, aquele jogador que se aproximava às vezes do zagueiro, tinha lampejos, mas ele na mão do Jorge Jesus, não sei nem se do Jorge Jesus, mas talvez o tempo que ele tenha passado na Roma,
né? E E na depois na Fiorentina. Fiorentina ele tenha visto uma outra forma de jogar e tenha adaptado seu futebol para um futebol dinâmico, impressionante a dinâmica do Gerson, coisa que ele não tinha. Ele adquiriu isso provavelmente lá e aperfeiçoado com o Jorge Jesus, né? E eu faço também uma menção ao Matheus Henrique do Grêmio. Sim, bela observação. Um ótimo jogador, um jogador que, com muita corrida e tal. Bruno Guimarães do Atlético Paranaense foi bem na Copa do Brasil, mas não foi tão bem no Campeonato Brasileiro. O Edenilson também. Eu coloquei o Carlos Sanches na próxima posição. Então, é até Aquele jogador que vai e chega mais na frente. É até uma observação bacana essa sua, porque tem um grande aí mestre, que é o Tostão, que há muito tempo se nega a falar volante, né? Ele prefere chamar de meio-campista, né? Porque, na verdade, o cara que joga nessa posição, principalmente se a gente não considerar aquele cão de guarda que só sabe destruir, o cara tem que saber todas as funções do jogo, né? E ali no meio-campo é primordial que ele saiba defender, que ele saiba atacar. Então, assim, acho que realmente dá para confundir aí e variar as posições, o posicionamento de cada jogador. E o Sanches realmente, em alguns jogos com o Sampaoli, ele era quase um camisa 10, né? Era um cara que jogava lá na frente, adiantado. Então, E qual foi o terceiro seu de meio de campo? Porque eu falei Carlos Sanches, né? Maicon, Gerson e Carlos Sanches. eu coloquei Sanches, Gerson e Everton Ribeiro. E Everton Ribeiro, que foi a minha segunda, a minha opção, junto com o Carlos Sanches, o Everton Ribeiro. Que para mim, apesar dele não ter o mesmo, vamos dizer, não vou dizer destaque, mas a mesma marketing, eu não sei. Mídia, a mesma mídia. Isso é a palavra. Mídia, que tem o Gabriel Barbosa, Bruno Henrique, até o Arrascaeta, mas o Everton Ribeiro, em determinados momentos, era o grande maestro das jogadas, principalmente daquela segunda bola, que quando o Gerson, o Arão chegava no Everton, e o Everton fazia a distribuição de jogo, seja para Bruno Henrique, seja para Gabriel Barbosa, e ele entrando às vezes como um ponta direita, né? Você estava falando a questão do Carlos Sanches, uma observação, porque o Carlos Sanches ele chegou a jogar no Santos como lateral direito, como volante mais recuado, como agora, como ele está jogando, esse cara que chega mais na frente como ponta direita. Realmente, ele é bem Versátil. multiuso, versátil aí. O São Paulo adora jogador assim, né? Então ele explora bastante. O meu meio de seu campo. Camisa 10. O meu meio de campo completo, então, seria Sanches, Gerson e Everton Ribeiro. E como eu falei, o meu time é bem agressivo. Então é a lá Jorge Jesus e Sampaoli. Eu preferi armar um time com 4 meio-campistas e 2 atacantes. Então o meu outro meio-campista seria o Arrascaeta, porque eu acho que ele nem jogou tantas partidas assim pelo Flamengo. Ele passou alguns jogos machucado, tinha negócio de convocação para amistosos de seleção, mas a qualidade técnica do Arrascaeta é um negócio que me impressiona demais, assim. Às vezes parece que ele está sumido do jogo, mas um passe dele já clareia o jogo por completo. E aí na penúltima rodada, antes desse jogo com o Avaí, teve o clássico contra o Palmeiras lá em São Paulo. O passe que ele dá para o Gabriel no segundo gol do Flamengo, para mim é um negócio que ilustra bem a qualidade dele. Um toque de primeira, sem deixar a bola cair no chão, uma bola longa que veio para ele, então de muita dificuldade. Eu acho a Arrascaeta um baita de um jogador. E aí eu fiz uma observação para um outro cara que também atua em algumas posições nesse time do Santos, que é o Baixinho Soteldo, que para mim esse foi uma surpresa. Não me lembrava desse cara jogando, nem pela seleção. Eu achei que realmente foi um achado do Sampaoli esse cara. Um baita de um jogador. Um camisa 10 do meu time, que apesar de jogar com 14, mas ele tem a função do 10. Meu time é o Arrascaeta, eu acho que você resumiu tudo, não tem muito mais o que falar do Arrascaeta, a não ser, talvez assim, tecnicamente falando, em termos de visão de jogo, habilidade e qualidade do jogo, eu acho que foi o maior de 2019. Eu acho que não tem nem muita concorrência com relação a ele. Eu fiz um destaque no Arthur do Bahia. O Arthur Caíque do Bahia, aquele baixinho também, nos momentos de destaque do time do Roger Machado, o Arthur junto com o Nino Paraíba, a velocidade, complementando lá na frente,
o Gilberto. Vamos pro ataque? Ah, sim, aí eu também falei do Guarim, né? Eu tinha anotado aqui o Guarim do Vasco, um Mais cara um mais meio-campista, chegado, né? Mais um meio de campista. O Alisson do Grêmio também fez um bom campeonato, fez uma boa temporada, o Alisson. E os atacantes? Eu vou. Manda sua dupla aí. A minha dupla. Não tem muito para onde. Essa ficou muito difícil. Eu acho melhor a gente falar dos destaques, porque a dupla Gabriel Barbosa e Bruno Henrique, aposto que foi a mesma. Isso aí não tem como fugir desses dois. É impressionante o que eles fizeram nessa temporada. Exatamente. Não tem o Gabriel, a qualidade do Gabriel, não só em termos de finalização, que um poder de finalização muito grande, mas a capacidade de leitura de jogo do Gabriel. Muitas vezes o Gabriel cai pelos lados do campo abrindo posição. Renier, do Flamengo, marcou vários gols na posição do Gabriel, porque o Gabriel tinha saído para puxar o jogo para o lado do campo. O próprio Arrascaeta também marcou vários gols. O Bruno Henrique marcou vários gols com a capacidade do Gabriel de tirar adversários de dentro da área, puxar o adversário, confundir a dupla. O próprio título na Libertadores, a gente percebe muito isso no segundo gol. A capacidade que ele tem de envolver o adversário, a explosão que ele tem, a força muscular. Foi uma temporada, esses dois viveram uma temporada que eu acho que vai ser muito difícil eles manterem o nível, porque os caras estavam muito iluminados. O Bruno Henrique também, sempre que o Gabigol falhou, por suspensão ou contusão, alguma coisa, o Bruno Henrique assumiu o papel de líder no ataque. Assim, a temporada desses dois realmente é impressionante. E o Gabigol, a gente tem essa ideia dele de centroavante, né, do cara que só faz gol. Ele tem mais assistência no Campeonato Brasileiro do que o Bruno Henrique, que a gente meio que fica surpreso assim, né, com essa estatística, porque a gente pensa mais no Bruno Henrique servindo. Mas não, o Gabigol tem mais assistências do que o Bruno Henrique. Então, assim, é uma temporada desses dois impressionante. Acho que isso aí, qualquer seleção de qualquer lugar desse campeonato ou da temporada brasileira, esses dois vão estar na frente, porque não tem como tirar nenhum dos dois. Eu faço alguns destaques também, como o Gilberto, do Bahia. O Wellington Paulista, do Fortaleza, também marcou muitos gols. Quando a gente pensa assim, qual a função principal do centroavante? É marcar gol. Então, Gilberto e o Wellington Paulista marcaram muitos gols, fizeram esse papel. Mas aí eu destaco também o Soteldo. Eu botei o Soteldo de camisa 11, porque eu sempre vi ele aquele pontinho esquerdo que saía driblando. E o Michel do Goiás, Michael do Goiás também. Sim, verdade. Que é um bom jogador. O Everton Cebolinha teve bons momentos. Nicão também do Atlético Paranaense. O próprio Luiz Adriano chegou e deu uma qualidade boa pro Palmeiras. Sim, mas é um cara que deve render muito mais em 2020 do que em 2019. O Luiz Adriano machucado mostrou que é muito mais jogador do que qualquer outro centroavante do elenco do Palmeiras. Meu Deus. Pois é. Cara, eu imagino o Davidson centroavante de um time assim que está sempre lutando contra o rebaixamento ou de Série B. Eu não vejo o Davidson como jogador de time como o Palmeiras, apesar de ter feito o gol do título do ano passado, contra o Vasco em São Januário. Mas enfim. Então vamos passar rapidinho a seleção de cada um, como é que ficou? Vamos lá. Vou passar a minha aqui rapidão, então. Goleiro Santos. Na lateral direita, Rafinha, dupla de zaga, Gustavo Henrique e Arboleda, e na lateral esquerda, Felipe Luiz. O meu meio de campo com 4 jogadores, Sanches, Gerson, Everton Ribeiro e Arrascaeta, e na frente, Bruno Henrique e Gabigol. Tadeu, Rafinha, Jeromel, Gil e Reinaldo, Maicon, Gerson, Carlos Sanches e Arrascaeta, Gabriel e Bruno Henrique. Do meio para frente, a nossa seleção é praticamente a mesma. Bem parecida. A gente só teve diferença, eu falei Maicon e você teve um outro jogador no meio de campo. Eu coloquei o Sanches mais recuado. Mas você falou um outro. Gerson e Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro, O Everton Ribeiro aqui tá junto com o Sanches. Vamos pro melhor jogador? Vamos. Essa aí eu tava... Você já tirou sua dúvida? Então, a nossa pauta aqui tem uma dúvida. Exatamente, essa eu estava em dúvida até ontem. Mas aí ontem eu tirei essa dúvida, porque assim, claro, o Bruno Henrique, a gente está gravando o podcast um dia depois da finalização da penúltima rodada. O Flamengo jogou ontem contra o Avaí e o Bruno Henrique não jogou, foi poupado, porque estava sentindo alguma coisa. Mas eu estava esperando esse jogo e para decidir logo. E não é porque o Bruno Henrique deixou de jogar, mas eu acho que o Gabigol ontem mostrou
mostrou uma característica dele que eu fiquei assim bem impressionado. A confiança que ele tá na hora de finalizar é um negócio impressionante. O gol que ele fez ontem, ele finalizou de fora da área, mas não foi de fora da área ali pertinho, foi de fora da área de muito longe. E uma finalização na diagonal, assim, muito difícil de acertar, e ele preferiu finalizar, não quis entrar na área. E ele me mostrou também uma outra coisa que ele está sendo muito criticado, que é em relação à disciplina. E ele nos últimos jogos, principalmente depois que a mídia deu uma pegada no pé dele. Pela quantidade de cartões que ele tomou no Exatamente, ano. Eu acho que ele sentiu esse golpe da mídia criticando e cobrando e até colocando em dúvida como é que ia ser o comportamento dele na final da Libertadores. E aí eu acho que caiu a ficha e ele deu uma baixada na bola e o comportamento dele mudou muito. Ele está muito controlado, quase não faz mais reclamação com a arbitragem e tal. Então, assim, ontem, além do gol, eu acho que vale destacar essa melhora nessa. Ele era muito irritadinho, né? Deixou de ser. Era chato pra caramba, na verdade. E deixou de ser. Então eu vou de Gabigol como o craque da temporada no futebol brasileiro. Eu vou de Bruno Henrique. Mas, assim, tudo que você falou com relação ao Gabriel Barbosa, concordo plenamente, mas eu vou de Bruno Henrique, assim, que para mim foi o jogador que mostrou qualidade em várias posições, jogando como ponta esquerda, jogando como meio de campo, arrancando a partir até do seu próprio campo, como centroavante várias vezes jogou, marcou muitos gols de cabeça. Muitos gols de cabeça. O Bruno Henrique, né? E às vezes até deslocando pela direita, apesar de que não tem a mesma qualidade quando ele se desloca pelo lado esquerdo. Então, para mim, o Bruno Henrique foi o melhor jogador da temporada exatamente por mostrar essa versatilidade que ele teve, que já tinha mostrado no Goiás, já tinha mostrado no Santos, mas eu acho que no Flamengo ele deslanchou, principalmente na forma de jogar do Jorge Jesus. Vamos para a revelação? Vamos para a revelação. Essa aí eu acho que a gente vai concordar, empatou, hein? Né? Eu acho que sim. Eu coloquei um destaque. A minha revelação é o baixinho do Goiás, Michel. Eu achei ele. É Michael, é Michel, é Micael, é Michael? É Michael. Então pronto. Já fui chamado a atenção quando estava narrando algum jogo que eu falava Michael, não, é Michael. Não tá. Para mim é o destaque, a revelação, porque assim, isso é bem pessoal. Eu não conhecia esse jogador, realmente nunca tinha ouvido falar nele. E é um cara que tem uma história de vida muito bacana, e eu entro mais um pouco do lado pessoal também. A história de vida dele é muito bacana. E ele jogou muita bola, muita bola. E ele praticamente não teve categoria de base, ele praticamente não teve formação. Ele já chegou praticamente no time principal do Goiás. E é um cara muito veloz, habilidoso, com velocidade. Será que ele fica nessa próxima janela? O Goiás sempre foi um time difícil de negociar jogador, né? Principalmente com outro clube brasileiro. Vamos ver o que o Goiás vai aprontar aí. Mas é difícil ele continuar, eu acho muito difícil. E aí, para mim, a revelação é ele. E aí eu dou um destaque pro Thales Magno do Vasco, que também para mim foi uma baita surpresa. Apesar dele não fazer tantos gols, mas é um jogador diferenciado também. Melhor técnico? Não, vai você. Tá querendo fugir? Jorge Jesus, né? Não tem para onde fugir com relação a isso aí. O Jorge Jesus mostrou o melhor técnico do futebol brasileiro. Eu acho que eu vejo assim uma das grandes questões que ele trouxe, não só a técnica, não só a tática, mas a exigência. Por quê? Por que isso é tão importante no futebol brasileiro? Porque o quanto de jogador que a gente vê com grande qualidade técnica, mas por o clube, a imprensa, os técnicos passarem a mão na cabeça, o jogador nunca rende ou às vezes até se perde. E o Jorge Jesus não é desse tipo, é aquele jogador, aquele técnico que chega na estrela do time, o jogo acaba, ele enfia o dedo na cara do cara, porque o cara não fez determinada coisa, o cara deu um passe de calcanhar quando, se tivesse jogado sem firula, o gol tinha saído. Faz cobranças muito fortes. Claro, muitas das vezes ele é muito teatral fora do campo, mas acho que isso faz parte. Mas pelo menos ele é um teatral positivo.
ao contrário de outros teatrais que ficam fora do campo. Vou falar aqui um Mano Menezes que está mais com intenção de chamar a mídia, né, de chamar os holofotes para esconder a deficiência dele. E o Jorge Jesus, e com a observação do Sampaoli, né, trouxe claramente para o Brasil, né, aquilo que já se vinha falando e muita gente contestava, que é a questão da desatualização dos nossos técnicos, aquele jogo de bola aérea, aquele jogo de ligação direta, e que o futebol mundial começou a destronar o Brasil há alguns anos, e o Brasil teve vexames em Copa do Mundo, nas últimas Copas do Mundo, exatamente porque levou bailes técnicos, como o Brasil tomou da Alemanha aqui, depois tomou da Bélgica, na Rússia. Então, isso serve para mostrar mais uma vez, além de Copa do Mundo, que os nossos técnicos precisam efetivamente repensar a forma de trabalhar, e tem aí exemplos do Jorge Jesus e Sampaoli. Eu fecho com você. Melhor técnico Jorge Jesus, o destaque para o Sampaoli, que fez muito com o elenco do Santos. O elenco do Santos não é essa baba toda também que o pessoal gosta de falar, mas é um elenco mais fraco e mais curto, né? Tem bem menos peças. Eu acho que ele é mais curto do que fraco. Exatamente. E o Jorge Jesus, para mim, assim, assina embaixo tudo que você disse, e eu destaco mais uma coisa. Ele resgatou, não sei se é resgate, mas ele mostrou pra gente que existem maneiras mais bonitas de se ganhar. A gente não precisa ser tão pragmático defensivamente, fazer 1-0 e recuar o time para segurar o resultado. A gente não precisa sempre escalar um time com um atacante isolado. Ele resgatou uma coisa que o Brasil sempre teve, que foi dupla de atacantes. Várias duplas que ficaram na história do futebol brasileiro. E ele volta com essa dupla iluminada, Gabigol e Bruno Henrique. Então, assim, eu acho que ele trouxe muita coisa. Tomara que os técnicos brasileiros, a mídia brasileira, o mundo do futebol no Brasil saiba aproveitar, avaliar proveito, isso, né? avaliar esse momento, deixar de birra, de achar que todo mundo tá puxando o saco de quem é de fora. Não é isso, cara. Se fosse o Luxemburgo, se fosse o Filipão, quem quer que fosse, se estivesse fazendo um bom trabalho, tinha que ser elogiado. Tomara que alguns técnicos repensem. Eu tinha colocado aqui ainda o Ceni, né, Um baita de um trabalho. que fez um trabalho bom no Fortaleza, cometeu uma grande bobagem para sair para o Foi. Cruzeiro, todo mundo falou isso. Ele sabe que fez bobagem. E depois voltou para o Fortaleza, tá aí o Fortaleza chegando ao final da temporada, perto de uma vaga para Libertadores. Se não me engano, é o 5º colocado no retorno. Foi um baita de um trabalho. E eu destaco o Ney Franco. Grande Ney. Franco? Porque ele é um técnico tão criticado, mas ele fez um bom trabalho no Goiás, né? Ele fez um bom trabalho no Goiás, mas por causa disso, mas assim que, apanhou tanto já. Né? Apanhou tanto na vida, mas agora ele merecia, que foi um bom trabalho que ele fez ali. Ele trouxe jogadores como o próprio goleiro Tadeu, como o Léo Senna, como o He-Man e como o Michael. Assim como Fortaleza chegou até faltando 4, 5 rodadas para finalizar o campeonato com alguma esperança de ir para Libertadores. Exatamente. É um baita. Se ele tivesse ganhado do Fluminense, né, no meio de semana, ele estava brigando. É um baita trabalho, realmente. Vale um destaque, sim. Né? Grande Ney Franco. Agora, as decepções. Tem uma que eu acho que é unanimidade no Brasil inteiro, Cruzeiro, é uma decepção, e aí eu não falo só do time dentro de campo, eu falo de tudo que envolve o Cruzeiro, diretoria, a torcida comprou o discurso da diretoria, então a torcida do Cruzeiro tem que pôr a mão na cabeça aí também e fazer meia-culpa, porque eles compraram o discurso do Itaí Machado, quando ele ia na imprensa e ficava bravateando um monte de absurdo, compraram a ideia de que o Perrella era a solução, compraram a ideia de que era a mídia paulista e carioca querendo diminuir o time de Minas. Então o torcedor cruzeirense também tem que repensar isso, mas assim, sem dúvida nenhuma, a grande culpa é da diretoria. O Cruzeiro só fez coisa errada esse ano, impressionante como o Cruzeiro conseguiu se afundar esse ano. Se tiver um checklist de
passos para ser rebaixado, o Cruzeiro marcou todos. É Marcou impressionante. todos, Se ele não cair, a gente está gravando, repito, antes da última rodada, se ele não cair, vai ser um milagre, assim. E eu, assim, eu vou confessar, eu tô torcendo para cair porque merece. Fizeram muita burrada esse ano. Tem que cair. Outra decepção para mim, acho que você vai concordar, não sei se você colocou, mas você deve concordar. Fernando Diniz, porque esse ano eu achei que o Fernando Diniz ia confirmar o seu bom trabalho, a sua ideia legal de jogo, ofensivo, de posse de bola. Mas, para mim, infelizmente, ele mostrou que ainda não tem capacidade de comandar um time com pretensões maiores. No Fluminense ele fez um trabalho bacana no Carioca e tal, mas a gente sabe que estadual não é muito parâmetro para muita coisa. Quando começou o Brasileiro, ele desandou a perder, assim como foi no Atlético Paranaense, ele também teve esse problema. E aí ele caiu para cima, foi para o São Paulo com um elenco muito melhor do que o elenco do Fluminense, com muito mais peças, muito mais opções e os mesmos erros. É impressionante. Ele tem que evoluir e para mim foi uma grande decepção. E junto com ele lá no São Paulo, Daniel Alves, para mim, eu acho que ele não era o salvador da pátria. Deram um destaque para ele que ele nunca teve em lugar nenhum, ele nunca foi protagonista em time nenhum, o Daniel Alves. Ele sempre foi um ótimo coadjuvante, mas eu acho que ele podia ter mostrado mais. Esperava-se mais. Eu acho que ele podia ter mostrado mais. Esse negócio de querer jogar na meia, porque, eu não sei, eu acho que ele falhou em algumas coisas, fora de campo, mas dentro de campo principalmente. Acho que ele podia ter jogado bem mais. Então, eu fico com 3 aí: Cruzeiro, Fernando Diniz e Daniel Alves. Você falou tudo, Cruzeiro não tem mais nada para colocar, Fernando Diniz só um adendo. Não, mas esse estilo de jogo não é porque ele não tinha elenco. Não. Um grande, principalmente time que não tem muito elenco, tem que ter um grande poder ofensivo. Cansei de ver time fraco tecnicamente, mas com um ótimo sistema defensivo. E esse time, essa forma de jogar do Fernando Diniz, ela tem que ter um sistema defensivo que não é o zagueiro que eu tô falando. É já atacar a bola quando você perde lá no campo de ataque. Você tem que atacar a bola, porque senão vai estourar na defesa. E isso ele ainda não aprendeu a fazer. Apesar de que eu acho que em 2020, segundo eu estava lendo, ele está confirmado no time de São Paulo, vai continuar 2020. Ele pode fazer aí um trabalho melhor, vai ter mais tempo. Tomara que faça. Né? Tem um elenco melhor qualificado, bem melhor qualificado que você falou, mas dá para trabalhar aí, mas ele precisa ler os demais capítulos dessa forma de jogar. Exatamente. Que ele ainda não deu tempo de ler, talvez agora no final do ano de férias ele consiga ler o restante do livro. Outras decepções: Palmeiras, Carille. Carille foi uma grande decepção. E América Mineiro. Botei isso hoje. América Mineiro. Eu botei hoje, eu lembrei da América. Do Coelho, gente. Falei, gente do céu. Jogando contra um time já rebaixado, conseguiu fazer o que em casa, fez. Em casa. Estádio lotado. Nossa América. Meu Deus. Destaque afetivo nessa temporada: tem o negativo e o positivo. Esse aí a gente optou, né, Mauro, por fazer uma coisa mais pessoal, né? Assim, mais que tivesse tocado mais a gente. E aí, eu sou rubro-negro, tanto negativo quanto positivo, eu escolhi 2 momentos do clube do Os Flamengo. extremos, né? Exatamente. O negativo, não tem como não tocar no assunto, que foi o crime lá, o acidente que ocorreu no Ninho do Urubu, no CT do Flamengo, que vitimou 10 crianças, né? São nem garotos, né? São crianças fatais, e mais alguns que ficaram gravemente feridos. Não tem como não lembrar desse momento. E positivamente também é o Flamengo, aquele final de semana Libertadores brasileira, é algo que muito difícil de se repetir. É uma temporada... E não é só flamenguista, né? Não, aquele final de semana não vai marcar a história, a memória futebolística das pessoas só para flamenguista, né? Só para o rubro-negro, para todo mundo, que realmente negócio, é um feito que... É absurdo demais o que aconteceu. Assim, é lógico que teve a ajuda das coincidências de datas e tal, mas é um negócio que realmente... Exato. Foi a forma como ganhou na Libertadores. Foi um momento histórico. Perdendo até os 42 minutos do segundo tempo. Exatamente. E a questão da torcida
de ter resgatado esse prazer do torcedor flamenguista de ver jogo de futebol, de não só, é claro, todo torcedor torce para o seu time vencer, é lógico, mas o torcedor flamenguista tem essa questão de querer que o seu time jogue bem, como outros clubes no Brasil têm essa característica também, né? De querer ver seu time se impor, dominar e tal. Então, assim, foi realmente um final de semana que vai ficar aí para a história e que, se alguém quiser comparar com o time de 81, com seleção de 82, pode comparar, tá livre. Não pode. Porque realmente é um negócio que... Minha posição é sempre contrária da sua nesse aspecto. Não pode comparar. Cada um teve o seu... Para quem sentiu esse final de semana, tá liberado. Não é pecado, não. Pode ir. Então, para mim, os dois destaques são relacionados ao Flamengo aí. Com relação ao destaque negativo, não é o meu, do que você falou do crime, mas eu vou colocar um adendo que o Flamengo recorreu da sentença de pagar 10 mil para cada uma das 10 famílias, né? E isso pegou muito mal, principalmente porque quando se pega o balanço do Flamengo, foi um balanço grandioso, em 55 milhões de bilheteria e aquelas coisas todas, e o Flamengo recorrendo pegou muito mal com relação a isso. Eu acho que o Flamengo tem que repensar realmente na forma de conduzir essa questão do crime, que é uma situação que, se não foram 10 meninos só, foram 10 famílias também. Ah, né? Claro, aí tem muita coisa. E assim, a gente não pode deixar de pontuar também que ainda no Brasil o grande escape de várias famílias, um garoto que joga futebol, né? Então, assim, não é só pai e mãe, é pai, mãe, irmão, é tio, é primo. Então, assim, amigos. É um núcleo familiar que depende daquele possível futuro ali. Eu acho que o Flamengo tem que conduzir diferente essa questão, principalmente neste ano de 2019, com tudo que o Flamengo conquistou, com a quantidade de dinheiro que entrou no caixa rubro-negro. 10 mil reais uma questão que tem que ser repensada. Ficou muito ruim, muito mal isso aí. Os próprios torcedores rubro-negros não estão engolindo essa história. Estamos aqui com o exemplo do Délio Mendes. Com relação ao meu destaque afetivo negativo, é o Mário Bittencourt, presidente do Fluminense. Esperava muito mais dele quando assumiu. Conversei com ele algumas vezes, sentia um sangue nos olhos, mas no fundo acaba fazendo uma administração iguais às outras, e pior, se escondendo quando tem que dar a cara a tapa, ele se esconde. E o destaque positivo é a nossa parceria. Eu vou ter segredo aqui porque eu ia deixar para declarar aqui. É a nossa parceria que esse ano 2019, tanto nesses podcasts, como também nas nossas transmissões de futebol, né, pela rádio, né, eu narrando, você comentando, para mim assim foi talvez um dos aspectos mais positivos do ano. Muito bacana. Foi essa nossa parceria, que é duas pessoas que gostam muito do futebol. Eu fui um insensível, por não ter pensado nisso. Então, gente, depois da insensibilidade do Délio, a gente encerra, né? Mas eu sei que na realidade não é isso. Ele também aprova muito essa parceria, que 2020 a gente vai fazer muito mais coisa. Podcast agora só ano que vem. Como eu citei, o Jorge Jesus resgatou as duplas de ataque aí, formamos mais uma dupla aqui, né? Temos outros projetos aí que vamos botar em prática no ano de 2020. É isso. Beleza, Délio? Beleza. Vamos embora? Vamos nessa. É o último desse ano, né, Mauro? É o último desse ano. Aproveitar para desejar aí um final de ano feliz para todo mundo, que todo mundo consiga correr atrás dos seus sonhos, tenha saúde, amizade, família por perto, é sempre ótimo e essencial. Um abraço para todo mundo, valeu pela audiência, o pessoal que sempre acompanha a gente, nas transmissões também. Então é isso. Final de ano feliz e maravilhoso para todo mundo e até 2020. Um abraço, Mauro. Valeu, Délio, valeu, ouvinte. Depois a gente volta para falar de mais futebol. Se o pitaco é meu, o pitaco é meu. Teu pitaco aí no futebol. Uma corretada de leve vale a pena.